respondendo a Nicodemos, disse Jesus: em verdade te digo que, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer já estando velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se um homem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te tenha dito, é necessário que torneis a nascer. Notícias dão conta de novos casos de aparecimento de objetos voadores não identificados na região. Por volta das 5h30 da manhã, no dia 25 de fevereiro, uma mulher estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando avistou uma grande criatura armada em cima de uma árvore. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa expedição musical, encontraram grandes pegadas da neve, uma altitude de 5.000 metros. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. E aí, Desocultados, estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez voltando a um tema que a gente já tinha falado há um tempo atrás, e a gente está fazendo uma continuação, né? Que é os nossos comentários, né? A nossa discussão sobre o Livro dos Espíritos, tratando de certa forma de uma introdução, né? À religião do Espiritismo, né? Então a gente já tinha pegado em episódios anteriores, né? Eu não vou lembrar dos números exatos, mas eu acho que é o episódio 2 e o episódio 6, acho que é isso, que a gente fez primeiramente um comentário sobre a origem, né, da religião do Espiritismo, e no outro episódio, né, no segundo episódio, a gente fez uma espécie de apanhado da história do Espiritismo no Brasil. E tanto no primeiro quanto no segundo episódio, a gente tratou de falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, porque ele é justamente a base, né, para a religião espírita. E dessa vez a gente vai continuar, só que a gente vai entrar na parte mais detalhada do livro, né? A gente vai começar os capítulos e vai seguindo e comentando sobre cada um deles, falando um pouco sobre as nossas percepções, sobre os nossos entendimentos, né? E quase que eu esqueci de falar, o Wellington tá aqui comigo. Tô aqui sim e não tenho nada a acrescentar, acho que o Gustavo já falou tudo aí, né? A ideia agora é, nos próximos meses, aí, fechar o arco do Espiritismo, né? Vão ter mais uns 3 episódios, né, Gustavo? Eu acredito que sim. Nesse episódio a gente vai se dedicar à parte 1 e a uma parte da parte 2. A gente não vai conseguir falar da parte 2 inteira, porque ela eu acho que é a mais extensa do livro, inclusive, né? Sim. Então a gente vai indo aí para também não ficar um tempo gigantesco do episódio, né? A gente vai dividindo em partes. Acho que fica melhor também para ouvir, né? Então essa é uma oportunidade que tu tá tendo agora aqui também, de estudar de certa forma o Espiritismo e poder até dialogar conosco, né? Você pode até ir lá no Instagram, @desocultados, e mandar sua mensagem lá se tiver alguma dúvida. E também mandar algum e-mail, se for o caso, pro desocultados@gmail.com. E se a gente falar alguma coisa errada também no Livro dos Espíritos, porque como o Gustavo disse, a gente vai trazer o nosso entendimento aqui do livro, né? Então, o livro em si é bem aberto a interpretações, né? Então, qualquer coisa, estamos disponíveis aí. E antes de começar o episódio, acho que a gente tem um pequeno relato para contar, né, Gustavo? Pois é, no último episódio a gente falou sobre o tema da paralisia do sono, né? Para quem não ouviu, eu recomendo que volte e ouça. Ficou bem legal o episódio. E um dos nossos ouvintes nos enviou uma história sobre uma experiência de paralisia do sono. Eu vou ler ela aqui e depois a gente vai dar uma comentada sobre a situação que ele passou. Era uma sexta-feira comum.
Após chegar da escola, nas sextas-feiras, eu costumava dormir à tarde, pois era o único dia da semana que eu tinha a tarde livre. Para mim, era o melhor momento para dormir, sem ninguém em casa. Me sentia melhor do que dormindo à noite. Fazia um mês que meu avô, que morava comigo, havia morrido. Era diferente a sensação de estar sem ele, após 15 anos morando na mesma casa. Antes de dormir, eu sempre trancava toda a casa. Me sentia mais confortável sabendo que ninguém poderia entrar na casa. Mas naquele dia foi um pouco diferente. Quando deitei, era mais ou menos 2 horas da tarde. Em um ponto eu acordei. Na verdade, nem sei se acordei. Senti uma sensação muito ruim subindo no meu corpo. Parecia que a minha perna estava se esticando muito. Meus nervos pareciam tremer e se esticar a ponto de causar uma dor que eu nunca havia sentido antes. Contudo, eu não conseguia me levantar. Continuava ali agonizando. A dor parou e depois de um tempo, então, eu comecei a ouvir passos na frente do meu quarto. Esses passos iam e voltavam, entravam nos outros quartos e voltavam. Eu tentava gritar, porém não saía som algum, e ainda não conseguia levantar. Quando acabou, a única coisa que eu sentia era dor nas pernas, pelos puxões que eu tinha sentido, e levantei correndo, olhando pela casa e não vi nada. Então, é uma experiência, de certa forma, bem simples, mas, ao meu ver, isso é realmente um caso de paralisia do sono, né? E o que me chama a atenção nesse relato dele é a parte dele ouvir esses passos, né? Até vou lembrar de algumas coisas que foram faladas naquele documentário que a gente comentou no episódio passado. Era que muitas pessoas, elas tinham a paralisia do sono e não viam nada, né? Não viam nenhuma figura, como algumas viam, né? Pessoas das sombras, né? Shadow People. Outras, elas simplesmente ouviam batidas, né? Elas ouviam sons cadenciados e não conseguiam identificar de onde aquilo vinha. Era só um barulho, de certa forma, rítmico. E como se fosse uma batida. Ali, no caso, ele fala que houve passos, né? Mas pode ser que, na verdade, era algum outro barulho que só parecia passos, né? Não sei o que você tem a falar sobre isso. Até procurando um pouco sobre paralisia do sono e também aproveitando o gancho do episódio de hoje, né? Muitos espiritualistas a veem como uma, de certa forma, como uma projeção astral, né? Você não tem o controle sobre ela porque tu tá muito ansioso, com medo, alguma coisa do tipo. Então, acho que é comum até mesmo, nesse caso, tu viu alguma coisa, o passo e tudo mais, talvez pelo fato do avô dele ter falecido há pouco tempo, ele estivesse por lá ainda, e essa saudade acabou levando ele pra talvez um quase encontro com o avô dele, né? O que não chegou a ser um sonho, né? E se tornou uma paralisia do sono, que é uma experiência um pouco aterrorizante, diga-se de passagem. E acho o que me chamou mais a atenção mesmo foi o fato de eu ter sentido dor. Eu não lembro de ter visto nos relatos do último episódio lá, né, na história, algum que a pessoa sentia dor. Só uma experiência, se não me engano, que foi mais traumatizante, mas a maioria, e o que eu encontrei, em nenhum momento envolvia dor. Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Eu lembro que eles falavam sobre a sensação de estar sendo sufocado, né? Mas não era exatamente do jeito que ele descreveu. A dor que ele descreve no relato é como se ele estivesse sendo machucado, né? Realmente. Isso. Mas eu acredito que seja isso. A gente agradece ao ouvinte, ele pediu para não revelar o nome, mas a gente agradece que tenha mandado a história e que sirva de estímulo também às pessoas que ouvem e tem algum relato interessante para mandar pra gente. Né, aproveitem aí a oportunidade, a gente tem o nosso e-mail ou o nosso próprio site, onde tem espaço para fazer isso. E agora a gente vai para os recadinhos de sempre e depois vamos para o episódio de hoje. Antes de começar, já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast e também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com. Nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá.
Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa para comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então vamos pro episódio. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ela é intitulada Das Causas Primárias. E o primeiro capítulo vai estar falando, né, de Deus. Vai estar falando um pouco sobre o conceito de Deus, né, segundo o Espiritismo, que depois de ler toda essa parte e estudar, a meu ver, não é tão diferente do conceito, por exemplo, do cristianismo, né? Eu tinha conhecimento até do livro, porque eu estudei ele lá no Centro Espírita. E devo dizer pra você que a experiência do livro por uma segunda vez é diferente. As interpretações são diferentes. E mesmo assim, como o Gustavo já comentou, como a maneira que o Espiritismo interpreta Deus é muito semelhante a algumas outras religiões, né? Colocando ele como um ser que foi o gerador e progenitor de todas as coisas do universo. Ele é a causa primária, como eles dizem, né? Que, de qualquer forma, outra coisa que é muito comum em várias religiões é você dizer que não se consegue definir Deus. Você atribui vários termos a ele, como ele ser imutável, único, onipotente, onipresente, onisciente, justo, etc e tal. Mas na verdade são interpretações limitadas dele, né? Que é um ser incompreensível. Até acredito que dê para usar isso também para o próprio mundo astral, né? Que vai ser falado um pouco mais para frente no livro. Mas nós no mundo físico, a gente está no nível mais baixo possível de materialização, né? Então, como a gente vai conseguir definir algo que esteja a diversos níveis acima da gente? A gente conhece 3 dimensões. Acredito que a figura de Deus esteja além de qualquer coisa que a gente possa imaginar, ao ponto de, eu acho que dá para fazer uma comparação. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa que seja cega de nascença e tentar explicar as cores para ela. É totalmente possível. Você pode atribuir sentimentos, você pode atribuir sons, mas você nunca vai conseguir descrever uma cor para uma pessoa que nunca viu uma cor. Então eu acho que dá para ter uma noção mais ou menos do que é essa ideia a partir desse exemplo. Exatamente, e até mesmo assim, é a mesma coisa como as pessoas dizem que Deus é bom, que Deus é não sei o quê. Eu posso falar que uma cor é boa, posso falar que uma cor é imutável, eu posso atribuir essas mesmas coisas a uma cor, por exemplo. E isso não vai alterar a percepção da pessoa que é cega àquela cor. Ela não vai conseguir ver a cor de fato como ela é e ter a própria interpretação dela. Uma das coisas que os espíritos enfatizam bastante no livro é que a partir do momento em que a gente for evoluindo como espírito, né, a gente for passando pelos ciclos de reencarnação e for se tornando mais puro, a gente vai começar a compreender um pouco mais Deus. Porque até então, nem os próprios espíritos que o Kardec tem, Kardec, né, e a equipe dos médiuns, né, teve contato, nem eles mesmos poderiam descrever Deus da forma perfeita, porque, querendo ou não, eles também estão num plano que ainda não que aliás está muito abaixo do que estaria a figura de Deus, né? Por mais que figura talvez não seja a palavra exata, né? Mas acho que deu para entender. Uma coisa que é um pouco diferente de outras religiões, talvez, muitas aulas dizem que Deus é tudo é Deus, né? Deus é tudo, Deus faz parte de tudo. E na verdade, de acordo com o Espiritismo, é um pouco diferente. Deus é como se fosse um artista. Então, as obras desse artista, claro que tem ali a vontade do artista, tem os sentimentos e desejos do artista, né, nessa obra, e ela pode transmitir, digamos assim, como que é o artista. Mas essa obra não é o artista, ela é apenas um produto desse artista. E o Espiritismo coloca Deus como isso. Deus é uma inteligência e ela se revela através das suas obras, tal como um pintor com seus quadros. Eu
particularmente, essa parte do livro, claro que a gente entende que essa é a visão que o Espiritismo tem, mas particularmente eu discordo disso, primeiramente porque eu acho que a obra sim é parte do artista. Eu não consigo ver a obra como algo separado. A partir do momento que você cria algo, a meu ver, aquilo se torna parte de você. E então eu particularmente acredito que Deus seja a essência de tudo que existe no universo. O Espiritismo parece que, de certa forma, personifica a figura de Deus através desse conceito, como se ele fosse algo superior e tivesse mexendo os pauzinhos para fazer as coisas funcionarem no universo. Quando eu não consigo visualizar as coisas dessa forma. Claro que os próprios espíritos enfatizam que a gente não consegue compreender Deus. Então provavelmente eu posso estar completamente errado, mas a minha visão é de que Deus sim faz parte de cada coisa do universo. Desde da minha própria pessoa, do meu próprio espírito, do meu próprio corpo físico e tudo que está ao meu redor, tanto no mundo físico quanto astral, tudo isso, a meu ver, é Deus. E o Espiritismo tem uma noção um pouco diferente disso, né? Mas, como eu disse, a gente entende que é a visão da própria religião, né? Eu acredito que talvez até, porque quando eles dizem isso, né, falando de Deus, é por questão do ser humano que se interpretar talvez como se o ser humano fosse Deus, né? Como se eu fosse Deus, como se eu tivesse a capacidade que Deus tem. Só que, assim, talvez discordando um pouco da tua visão, Deus é a perfeição. Isso é talvez a definição mais correta, né? E não definir, tipo, eu não tô definindo a perfeição, o que é a perfeição, mas Deus é perfeito, mesmo que eu não saiba o que seja ser perfeito. E eu me vejo como alguém imperfeito. Só que é complexo isso, porque eu entro meio que num paradoxo, né? Eu não sei o que é perfeição, então como eu posso dizer que eu não sou perfeito? E estamos aí, né? Mas enfim, continuando. Como poderia a perfeição aceitar algo que é imperfeito? Por isso talvez a gente esteja caminhando para fazer parte, né? Estar ligado e conectado com Deus como se fôssemos um só, mas não perder nossa individualidade. Então, são várias maneiras de interpretar. Acho que como o Gustavo disse, não tenho como ter certeza do que eu tô falando. E nem os espíritos tinham, né, Gustavo? Então, sim, é complexo. Eu acho que o mais importante, né? Claro que é muito saudável você ter essa discussão, desde que seja pacífica, né? Com outras pessoas sobre a visão delas de Deus. Mas eu acho que os espíritos estão muito corretos ao afirmarem que a gente não deve se ater em tentativas de entender Deus e os seus mistérios, porque nunca a gente vai conseguir compreender isso. Como a gente já comentou, é totalmente inviável para nós entender algo que está a tantas camadas acima da gente. E o que eles até falam é que, em vez de focar nesse tipo de coisa, a gente tem que focar em trabalhar as nossas próprias imperfeições, a fim da gente superar elas e se libertar de todo esse ciclo da reencarnação, né? Que a gente vai também explicar um pouco mais pra frente. Sim, até aproveitando para fechar essa parte do... o capítulo 1, né? Isso. Que fala mais de Deus. Só pra fechar, vou citar um exemplo. Um tempo atrás eu tava conversando com uma amiga minha e ela tava muito preocupada com toda a situação e tal, que ela não sabia se estava fazendo alguma coisa certa. E eu falei assim, eu acho que é uma mensagem que a gente pode até levar. Não se preocupa se você tá fazendo certo ou errado. Se preocupe em dar o teu melhor. Faça as coisas com o coração, buscando sempre essa questão do amor, que é algo que todas as religiões, praticamente todas que eu conheço, pelo menos, têm em comum. Busca isso e tenta não dar tanta bola pro resto, tenta não compreender o que é incompreensível no momento, tenta não colocar, como eu dizia minha família e boa parte do pessoal daqui da região, não coloca a carroça na frente dos bois, né, porque não vai andar. Então vamos com calma, acho que essa compreensão geral do universo começa de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. O segundo capítulo do livro, né, a gente deixando um pouco essa parte da interpretação de Deus, a gente passa a interpretação do universo segundo o Espiritismo, né, de todos os elementos que compõem o universo. Então, o universo, né, segundo o Espiritismo, a gente pode dividir ele, né. O próprio Espiritismo ele não cita coisas que vão além do mundo astral. Pelo menos eu não lembro de ter visto em nenhum momento isso. Pode ser que em algumas obras mais para frente do Kardec ou de outros autores eles citem isso, mas por enquanto no livro do Espiritismo, até essa parte onde a gente chegou no nosso estudo, não é citado nenhum plano que vai superior ao plano astral, né? E
Então, basicamente, você tem o plano físico, que é onde a gente vive, né? Atualmente, todos vocês que estão ouvindo, eu espero. E nós temos o plano astral, que é onde não é citado com esse nome. Eu não sei se é usado o termo plano astral, não sei se tu lembra. Pelo que eu me lembro, sim, né? Nas sessões eles falam plano astral. Na verdade é só isso que eu lembro deles usarem no Centro Espírita, plano astral. Ah, sim, no Centro Espírita sim, mas eu acho que no livro não é usado esse termo. Pelo menos eu não lembro de ter visto dessa forma. Ah, não lembro de ter visto também. Na real, não lembro mesmo, cara. Eu acho que ele usa outro termo, mas agora eu não lembro de cabeça. Mas de qualquer forma, né? A matéria, né? O plano físico vai ser o laço que vai prender o espírito. E a partir da matéria é que o espírito vai exercer suas ações, né? E isso entra todo o conceito da reencarnação, que só é explicado mais pra frente no livro, mas que é totalmente central, né, ao tema do espiritismo. A matéria, basicamente, ela não é nada, ela é só uma forma do plano físico que não tem inteligência, que não tem nenhuma outra característica, e ela só vai adquirir a inteligência, né, a matéria, a partir do momento em que ela for animada por um espírito que parta do plano astral para o mundo físico, né? Porque até então uma pedra é apenas uma pedra, ela não tem um ser espiritual vivendo dentro dela, né? Pelo menos, apesar de existir pessoas que vão dizer que sim, mas até então ela não tem uma forma de realizar ações, de externalizar a inteligência dela. Então ela é só matéria. Mas nós, como seres humanos, somos a mistura, né, da matéria que é intelectualizada pelo espírito, né? Isso é bastante enfatizado, né, nesse capítulo. Até mais pra frente, quando a gente for falar na questão de como que é o espírito, acho que vai ficar um pouco mais claro também, né? Porque... mas então quer dizer que um cachorro e um gato têm espírito também? Tem uma forma um pouco diferente, né? Não é um espírito com a inteligência que nós temos, com a racionalidade que os nossos espíritos possuem. Mas só pra deixar claro isso, né? E também, aproveitando o gancho, se a gente falar algum termo que talvez você ainda não tenha entendido ou não tenha sido explicado, muito provavelmente ele vai ser explicado mais pra frente no livro. É comum, quando a gente leu mais parte do livro dos espíritos, a gente acabar usando termos que são vistos mais pra frente apenas. Mas não se tenha isso, né? Foca no conteúdo principal que a gente tá comentando. E além do plano material e do plano espiritual, a gente tem um ponto intermediário, que é citado pelos espíritos. Eles usam o termo fluido universal. E até quem já tem um pouco mais de conhecimento na questão do ocultismo e de outras religiões orientais, talvez, vai saber que, pelo menos minha interpretação disso, é que eles estão falando de algo que é chamado de perispírito por alguns, ou na própria teosofia é citado o termo duplo etérico, que seria um plano intermediário entre o plano material e o plano astral, que é um pouco mais denso, né, que o plano espiritual, e até acredita-se que os espíritos, quando a gente visualiza eles, né, as pessoas que são médiuns visualizam os espíritos durante o dia a dia delas, esses espíritos eles não são visualizados no plano astral, eles são visualizados nesse plano intermediário, né? O que as pessoas veem é o perispírito daquela criatura, né? Até, aproveitando o gancho, eles dizem que o fluido universal em si ele é um pouco mais amplo do que o perispírito. O perispírito é a parte da pessoa, né? Ele tem algumas características únicas para aquela pessoa em específico, mas ele tá dentro desse fluido universal, né? Ele é composto disso também. Pelo menos pelo que eu pesquisei, né? E falei com algumas pessoas. Realmente isso que o Gustavo falou, não tenho muita coisa mais a acrescentar quanto ao fluido universal, mas ele é utilizado muito, né? Como o Gustavo disse, a gente precisa doar parte do nosso fluido para que um espírito consiga se manifestar. Então, é por isso que ele é muito importante, né, nessa comunicação. Acho que se não existisse ele, digamos que o livro dos espíritos não seria tão possível assim. E quando a gente fala de matéria, o termo que eles usam no livro é etérea, imagine alguma coisa como o ar, por exemplo, né? É uma coisa que existe, que é sentido, a gente consegue sentir,
mas a gente não consegue palpar como se fosse uma rocha, alguma coisa do tipo. Então a matéria é menos densa mesmo. Só para explicar um pouco melhor esse termo também. E quando você está no plano astral, né, até para deixar claro isso, ele é totalmente diferente do plano físico em relação a algumas leis, né, que a gente tem, como por exemplo a lei da gravidade. Então quando você está no astral, você não precisa ficar preso na Terra, você consegue se deslocar. Isso depende, né? A maioria dos relatos diz que você se desloca simplesmente com a força do pensamento, né? Você pensa que está num lugar e você simplesmente vai para ele, né? São leis totalmente diferentes do mundo físico, né? É importante deixar isso claro. Até essa questão de como o espírito se locomove, não vamos adentrar muito agora porque é mais pra frente, né, Gustavo? Então não vou adentrar nisso agora. E dando continuidade, a outra coisa que o espiritismo conta é, de onde que veio tudo isso, né? Então eles chamam isso de matéria primitiva ou elemento primitivo, né? Tudo é feito daquilo, e até puxando o que o Gustavo falou antes, né? Deus é tudo, Deus faz parte de tudo, né? Então, se a matéria primitiva é o que forma tudo, talvez seria essa matéria Deus? Parece que fica uma dúvida assim, não sei se tu teve esse pensamento também. Sim, é um pouco confuso essa parte, né? Mas acredito que isso entra, né, também na parte das coisas que a gente não consegue compreender. Talvez até os próprios espíritos falam que algumas coisas que eles comunicam para os médiuns durante a parte que eles ditam o livro e tudo, algumas coisas estão além da capacidade das nossas palavras, né? Então, às vezes alguns termos ficam confusos e as coisas ficam meio contraditórias por causa disso. E também foram vários espíritos de graus diferentes, e muitos deles têm interpretações diferentes, até mesmo de Deus, por exemplo. Por isso que às vezes pode ter mais que um termo, mais que uma definição para uma mesma coisa. O importante é talvez focar um pouco mais no básico disso e não tentar ir muito a fundo, porque a gente acaba se perdendo, né, sem saber de fato o que é. Outra coisa que eles deixam também é que o universo é infinito. Eu acho que até esse ponto tu pode pegar a ciência e a gente tem um universo observável, a gente não consegue ver além disso, por enquanto, por não termos capacidade de ver além. Mas eu acredito que talvez seja isso mesmo, né? O universo é infinito e por enquanto não tem nada a dizer no contrário disso. E até os espíritos falam que aquilo que a gente não consegue observar do universo é porque já é uma coisa que está totalmente fora da nossa compreensão. Pode ser feito de algum tipo de matéria que já não faz parte do mundo físico, né? Então, às vezes os nossos sentidos não são capazes de compreender essa infinitude também, né? E muito menos de observar ela. Entrando no capítulo 3 da primeira parte, então, falando um pouco mais diretamente sobre a criação, e aqui eles voltam a dizer que o universo é uma obra de Deus, né, e foi criado por ele, através da sua vontade, nesse sentido de a vontade de Deus, né, tipo, Deus não disse assim, exista isso, Deus simplesmente quis, e aconteceu, não foi foi quase que uma coisa automática. Quando a gente fala de vontade divina, é isso, Deus teve vontade que existisse algo e existiu, como a vontade dele permitia. E às vezes foge da nossa compreensão, né, o propósito, né, da criação do universo, né? Por que Deus teria criado o universo? Qual o sentido, né, de criar todo esse sistema que eles escrevem, né? Logo a gente vai estar falando sobre isso, né? Qual que seria o sentido de tudo isso, né? E isso é algo que acredito que fuja completamente da nossa compreensão e acho que mesmo que a gente passe eternidades aí reencarnando, a gente nunca vai entender o propósito da existência do universo. É meio atormentador, na verdade, quando a gente começa a pensar assim, né? Não sei se pra ti é. Sim. Porque eu pedi pra algumas pessoas do meu cotidiano, e algumas pessoas do Centro Espírita, por que tudo isso? E uma pessoa disse assim pra mim, por amor. E eu fiquei assim, não vou conseguir entender esse amor, né? Porque a gente sofre aqui na Terra. E eu pelo menos, quando me importo com alguma pessoa, a última coisa que eu quero é ver essa pessoa sofrendo. Então, nesse aspecto, eu discordo que eu acho que o propósito vai um pouco além disso. Não é possível que seja só amor, né? Porque sim, Deus criou a gente burro por amor, faz a gente sofrer por amor, e depois justificam isso, porque a gente precisa ter mérito. Mas eu não existia.
Eu não pedi pra existir. Então, Exatamente. sei lá. Mas enfim, vou continuar pra não me enrolar muito. A outra coisa que os espíritos falam são que os cometas são muita informação. E até eu dei uma pesquisada na questão científica. Assim, o que a gente sabe de formações do mundo é que são explosões estelares ou coisas do tipo. E a matéria é dispersada dessas estrelas. E quando ela se condensa, ela começa a formar mundos, né? Então tem lá uma estrela, que foi o caso do Big Bang, por exemplo, quando as pessoas falam. Teve uma explosão que foi quando surgiu o nosso Sol, né? Como é conhecido hoje. E da matéria que se dispersou do Sol, acabaram se criando os planetas. Se os cometas podem ser ou são parte dessa matéria, eu acredito que tem fundamento científico isso, né? Porque muitos cometas se chocaram com a Terra e fizeram parte dela, por exemplo. Agora, não sei, eu não consegui achar muita coisa, mas se tem um fundo científico mesmo nisso, né? Alguém disse, não, de fato, cometas são mundos de informação. Mas a minha interpretação é que sim, não sei qual que é a tua, Gustavo. Até eu não cheguei a pesquisar se naquela época já se tinha alguma informação científica sobre os cometas, ou se foi algo que os espíritos falaram naquela época, não se tinha conhecimento e depois apenas foi ser feito estudos em relação a isso, né? Então essa parte realmente não sei dizer. Outra questão falando, né, sobre essa parte de mundos, né, criação de mundos, formação de mundos, uma coisa que os espíritos falam é que Deus ele renova os mundos, assim como ele renova os seres vivos, né, através da reencarnação. Então os mundos também passam por ciclos, né, e desaparecem, né, de acordo com a ordem divina. E isso é até uma questão que é bastante citada na própria teosofia, né? Eu não gosto de ficar entrando em temas que a gente só cita e não fala a fundo sobre isso, mas é que lendo assim o livro dos Espíritos, muitas coisas que eu leio remetem a certos conceitos da teosofia. Eu gosto de citar para mostrar que existem similaridades entre diferentes filosofias religiosas, né? E a teosofia é algo que a gente provavelmente vai falar mais pra frente, num episódio só sobre isso, né? Mas eu acho importante citar. Então, outra coisa é que isso é distinto do cristianismo que a gente conhece lá da Bíblia, porque lá fala que Deus criou o homem, né? Deus criou e tal, o homem passou a existir do nada, como foi, digamos, com o resto do universo. Foi vontade divina. E no livro dos Espíritos é um pouco diferente. No livro dos Espíritos tu tem uma curiosa união com a parte científica, onde eles falam que a matéria que foi inicialmente, que criou a gente, estava pairando no universo. Ela chegou na Terra, e quando ela chegou na Terra, por conta das matérias que também tinham na Terra, acabou criando um planeta primitivo, e a partir daí teve toda uma evolução e um processo evolutivo que a gente já conhece, que é o que o homem conseguiu estudar e descobrir sobre a sua própria evolução. E nesse aspecto é um ponto positivo do espiritismo, né? Quem pratica corretamente e segue o que tá ali, sabe que a partir do momento que uma coisa que tá no livro é refutada pela ciência, por exemplo, pela ciência humana, essa coisa passa a ser inválida, porque o ser humano tem capacidade de aprender e de evoluir. Então, nesse aspecto, tu pode ver que a questão da criação, da evolução e tudo mais é uma ideia validada, inclusive, pelos espíritos dentro do espiritismo. Uma coisa que eu percebi lendo o livro dos Espíritos é que o espiritismo, pelo menos na origem, né, não vou entrar no mérito de como a religião se porta atualmente, mas quando ela foi criada, ela estava bem longe de ser dogmática, né? Existia muita abertura para a evolução da própria religião, para a evolução dos conceitos, né? E isso é algo muito positivo, né, para a própria religião. Sim, ela em teoria, né, os próprios espíritos dizem isso, né? Que o ser humano é um ser que está em evolução e em algum momento a gente vai aprender alguma coisa que possa diferir. Talvez o espírito naquele momento que ele disse aquilo não tinha total ciência, e o ser humano depois vai lá e aprende como é a maneira correta. E eu acho legal isso, e é o que eu gostava disso, né? Não sei como que é praticada hoje, apesar de ter participado, não sei como que as pessoas se relacionam com a ciência, né? Mas não vejo nada, pelo menos do tanto eu sei, extra o que tá no livro. E até agora, daí tem aquela questão, mas e Adão? O cristianismo, né, usa muito a figura de Adão como sendo o primeiro homem que habitou a Terra, né? O que o espiritismo fala é que
o exemplo de Adão é apenas uma forma de realmente exemplificar a vida, né, e a rotina dos primeiros homens que habitaram a Terra. Então Adão seria apenas uma figura para representar isso, não que ele tenha realmente existido com esse nome, que tenha feito todas aquelas coisas que estão descritas na Bíblia como algo totalmente particular, algo que acontecia com os primeiros homens que viviam naquela época, né, os homens mais primitivos, né, da nossa raça. E isso aconteceu em diversas partes do globo, né? Sim, por isso que tu tem várias raças, né? A gente se moldou de acordo com a região que a gente vivia, por conta de clima, de diversos outros aspectos da região, da matéria que existia lá. Então, acho que dentro do espiritismo a gente pode levar Adão como sendo um antepassado nosso, né? De uma das raças que constituiu o globo, como o próprio livro cita, mas não como sendo o homem que constituiu toda a raça humana, né? Ele era uma das pessoas em uma determinada região e a princípio tu pode, por exemplo, o mundo bíblico mais ali de Israel, dessa região ali. Então a Bíblia está bastante em volta disso, pelo que eu posso perceber, pelo que eu pude perceber, né? Sim. As histórias se baseiam, era tudo lá, então tinha muita coisa acontecendo em todo o mundo. E pegar a Bíblia, que é de uma região específica, e falar que aquela história é para todo o globo, talvez seja um pouco errado, né? E vendo pelo menos essa é a minha interpretação, de acordo com o que diz o livro dos Espíritos, né? E até uma parte bem interessante é quando eles falam que o cristianismo fala, né? A Bíblia fala que o homem se originou do barro, né? E isso nada mais seria do que um exemplo daquilo que você citou agora há pouco, de que existia uma matéria primitiva que se encontrava no solo, né? E foi a partir dela que o homem se formou, né? Os elementos orgânicos já existiam na Terra, entraram em contato, né, com as matérias que vinham do resto do universo e foram formando o homem, isso através de todo um processo evolutivo. É por isso que se diz que o homem veio do barro, né? Porque antes da gente ser ser humano, a gente tinha uma origem evolutiva muito mais inferior, né? E é importante também salientar que no livro dos Espíritos eles falam que essa formação de seres inteligentes não ocorre apenas no nosso planeta, que ocorre em diversos planetas do universo, e que a gente só não sabe disso, né, porque muitas vezes se dá em níveis de matéria diferente, né? Alguns planetas são habitados, totalmente habitados, mas somente no plano espiritual. Então a gente não tem como ter um contato direto com esses seres, por exemplo, né? A própria Terra ela é citada mais para frente aí no livro como um dos planetas mais inferiores, né, do nosso sistema solar. Não sei se ele fala do sistema solar ou do universo. Acho que é só do sistema solar. Acho que é do sistema solar, se não me engano. E a gente fica atrás só de Marte nessa escala. E isso também, reitero, é um ponto que é tocado pela teosofia. E então a gente não tem como interagir com esses seres de uma forma como a gente interage no mundo físico, né? Fica totalmente limitado. Até podendo citar que a gente comentou da Bíblia, né? É uma das interpretações e não devia ter sido interpretada da forma literal, né? Jesus, quando veio, e aquele Jesus que a gente conhece na Bíblia, falava muito através de metáforas e parábolas, o que torna a compreensão meio que individual. Então, não é uma coisa lógica e literal fácil de se entender. É alguma coisa que precisa ser interpretada. E pegando aqui o que o Gustavo falou ali da questão do barro, a gente não consegue ler hebraico e as línguas que a Bíblia foi escrita, mas provavelmente a pessoa que traduziu, na hora que foi traduzir, interpretou dessa forma. E assim se fez a tradução e a gente acabou conhecendo como o ser humano veio do barro até os dias de hoje. Mas talvez não seja o caso, né? Não necessariamente o barro em si, mas uma matéria que naquela época, para facilitar o entendimento, foi tratada como se fosse um artesão fazendo algo com barro, que era algo que era mais comum tempos atrás. O próprio hebraico é uma língua que é muito abstrata, né? Você não tem termos tão exatos como a nossa língua, né? Então abre-se uma possibilidade de interpretação totalmente
diferente do que realmente a pessoa que traduziu, né, ou a pessoa que escreveu originalmente quis dizer. Então isso é bem normal em textos, né, que foram escritos em hebraico, né. O capítulo 4, que é o próximo capítulo da primeira parte, fala do princípio vital. E esse princípio vital é basicamente algo que diferencia os seres orgânicos e inorgânicos. Acho que aqui com seres inorgânicos eles quiseram dizer as almas, os espíritos, né, no caso. Não, eu acredito que o que eles querem dizer é que seres orgânicos somos nós, né, seres humanos, que temos inteligência, né, e até mesmo a gente pode citar os animais, né, que por mais que não tenham o espírito, o mesmo nível espiritual de nós, são uma linha evolutiva diferente, eu acredito que seja melhor utilizar dessa forma. E inorgânicos seriam, por exemplo, as plantas, as pedras, sei lá, qualquer coisa que não tenha inteligência, né, e que exista no mundo físico. Saquei. E eles falam de um fluido vital que é transmitido de um indivíduo a outro. Acho que até que essa questão da genética humana, por exemplo, né, por que uma criança recebe características físicas e algumas vezes até intelectuais dos seus pais, né, porque é por questão desse fluido vital que ele é transmitido de um indivíduo a outro, ele não fica apenas a você é capaz de dar isso, e a nível espiritual também você é capaz de dar isso e receber também, e isso pode ser utilizado para sanar algumas coisas, como a evolução, por exemplo, né? Então você tem as pessoas se tornando ou cada vez mais resistentes ou cada vez mais inteligentes, e isso é algo da evolução mesmo. E o próprio livro dos Espíritos, ele divide os seres, né, em relação a esse fluido vital, entre seres inanimados, né, que são seres constituídos apenas que nem são seres, na verdade, né, são apenas coisas que são de matéria física, não têm vitalidade e nem inteligência, né, eles chamam de corpos brutos, que a gente pode citar como uma rocha, né, uma pedra, e seres animados, só que animados, mas que não pensam, que são seres formados de matéria, mas que têm vitalidade, porém destituído de inteligência. E aí a gente pode citar plantas, né, e até os próprios animais, né, que se enquadram nesse nível. E você tem um nível que é o nível dos seres humanos, que são seres animados, mas que são pensantes. Eles têm matéria, né, são formados de matéria, eles possuem vitalidade e eles têm o diferencial que é o princípio inteligente, né, eles conseguem pensar. Aproveitando o que eu disse antes, né, do porquê os animais têm alma, mas não é bem uma alma. Existem 3 coisas básicas que tornam a gente humano. A primeira é a matéria, a segunda é o fluido vital, e a terceira coisa é a nossa alma, que é o princípio inteligente, né, que eles falam ali. A matéria é a matéria, é o nosso corpo. O fluido vital é o que anima os animais. Ele não tem capacidade de inteligência, mas ele faz com que a matéria seja animada, tenha instintos e coisas do tipo. E aí entra a alma, que seria o nosso espírito, que é a forma inteligente. O que torna o ser humano diferente de todos os outros animais é esse nosso espírito com essa propriedade inteligente que faz a gente pensar e filosofar e outras diversas faculdades da alma. Até eu acredito que existe uma linha evolutiva diferente dos animais, né, da gente. Eu não sei exatamente como funciona, porque eu até hoje nunca encontrei algum livro ou alguém explicando isso de forma clara. Talvez seja algo até que a gente possa pesquisar para estar trazendo mais para frente, né, alguma interpretação em relação a isso, né, de como os animais evoluem espiritualmente, porque eu não consigo imaginar os animais como sendo simplesmente seres aleatórios que existem no mundo, né. Eu acredito que exista uma linha evolutiva assim, deles progredirem da mesma forma que os seres humanos progridem. Eles não vão se tornar seres humanos, assim como o nosso espírito nunca habitou um animal, mas existe sim um propósito, eu acredito, né, para a existência deles, e que eles podem também evoluir como a gente. Por exemplo, alguém me disse que nós passamos por diversas fases. O ser humano teve a sua fase animalizada lá atrás. E não, digamos, a gente não era macaco, né? A gente deriva de um antecessor que é o mesmo antecessor dos macacos. A gente tem uma outra linha evolutiva diferente dos macacos. A gente era animalizado também. Talvez
como um cão, por exemplo. A gente tinha essa animalização sem um princípio ativo de inteligência. E assim como o Gustavo disse, é uma linha evolutiva diferente que eles estão seguindo, né? Talvez a gente, enquanto humano, nunca vai ver um cachorro começar a pensar da mesma forma que nós. Mas eles estão tendo a evolução deles, porque, assim como eu disse, todo ser vivo começou do nada, sem inteligência nenhuma, e através da vivência, através de tudo que aconteceu, a gente foi constituindo várias novas formas de pensar e de agir, se livrando cada vez mais da animalidade, que é o objetivo do espiritismo, claro, é isso, se livrar da animalidade, se livrar do que prende nós à terra e da matéria densa, e se tornar cada vez mais puros e etéreos, né? E até, então, para não gerar confusão daquilo que você falou, né, que nós já fomos seres animalizados, é importante a gente lembrar que não significa que você, aí que está ouvindo, um dia foi um ser primitivo que habitou na Terra. Muitos de nós que estão habitando a Terra nesse exato momento, podemos muito bem estar na nossa primeira encarnação nesse planeta, né? E como a gente citou antes, existem outros planetas que servem para níveis inferiores de evolução, então pode ser que a gente habitava esse planeta até então, né? Cada um de nós tem um ciclo diferente, né? Para ir populando os planetas e passando por nossa linha evolutiva. Então, não significa que todos nós já fomos animalizados aqui na Terra, né? Foram provavelmente outros espíritos, né? E a gente está aqui, alguns pela primeira, alguns pela segunda, alguns eram seres superiores e estão voltando para a Terra para alguma missão, e etc, né? São situações completamente diferentes para cada um. E não necessariamente o espírito tem que passar na Terra, né? Mais pra frente a gente vai ver que eles citam que existem outros planetas do mesmo nível que a Terra, por exemplo. Então, são muitas existências, né? Muitas de existências em muitos planetas, então a gente não precisa, como o Gustavo disse, se limitar a essa existência apenas. E agora a gente vai entrar na segunda parte do Livro dos Espíritos, que ela, como a gente citou antes, é a mais extensa, né? É a mais complexa, fala de diversos conceitos novos, não tão novos para quem é familiar ao mundo do ocultismo, de outras religiões, mas que é um capítulo muito importante para entender as bases do Espiritismo. E ele é chamado, o capítulo, né, a parte do livro é chamada de Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. E o primeiro capítulo dessa parte vai estar falando sobre o que são exatamente os espíritos, né? Que nada mais são do que os seres inteligentes da criação e que povoam todo o universo, né? E isso a gente está falando além do mundo material, porque os espíritos são seres do mundo astral, do mundo espiritual, e eles estão na matéria apenas cumprindo sua missão de evolução, né, digamos. E também uma coisa que é curiosa é que Deus jamais deixou de criar os espíritos. E aqui eles voltam a citar que somos apenas obra divina. Parece que eles têm uma crica muito grande com isso, né? E o tempo todo tá deixando claro que a gente não passa de uma obra divina. Eu acho que talvez seja a forma de colocar o ser humano no seu lugar. Não sei, mas enfim. Só me chamou a atenção isso. A origem dos espíritos é um mistério, apesar de que a gente sabe que Deus cria eles. Então, voltando a falar da vontade divina, por exemplo. Deus teve vontade de que a Terra existisse e ela se formou através do Big Bang, da explosão estelar. E a gente sabe disso. Já os espíritos, a gente sabe que é uma vontade de Deus, mas a gente não sabe como que essa criação sucedeu, né? Como que foi o processo que originou o ser humano, a gente não sabe. Não se tem conhecimento disso ainda. E a gente também não consegue definir exatamente o que são os espíritos, né? Como que a gente, na verdade, não se sabe qual a forma de um espírito. Porque como a gente já comentou antes, quando a gente vê um espírito, o que a gente vê nele é o perispírito, a forma que ele adota e que ele molda, que o próprio espírito molda de acordo com a vontade, de acordo com poderes de visualização dele, né, digamos. Mas a gente não sabe qual exatamente é a forma do espírito, até porque a gente não tem dificuldade de compreender como se dá toda a dimensão astral, né? E o que a gente pode dizer é que eles são incorpóreos, né?
que é o próprio termo que os espíritos usam, né, para definir que seria o mais aproximado do que um ser humano consegue imaginar. E a existência dos espíritos, ela teoricamente não tem fim. E como o Wellington citou, a gente não sabe a origem dos espíritos, então teoricamente ela também não tem começo, né? A gente não sabe sobre o começo e o fim, a gente sabe que existe. Os próprios espíritos no livro falam que não podem falar nada além disso. Não sei se é por não terem conhecimento também, ou se é porque o ser humano não faz parte da missão do ser humano compreender isso, né? Esses espíritos, né, e não se limitando apenas a espíritos nossos, dos encarnados aqui na Terra, eles povoam um mundo, e aqui é o termo que faltou antes, né, o mundo das inteligências incorpóreas, né, mundo espiritual, não é o plano astral que eles dizem, mas o mundo espiritual. E é um mundo que ele é diferente do nosso, né, claro, ele é feito de uma matéria menos densa e tudo mais, e ele é independente do mundo físico, né. Tem essa comunicação entre ambos. O mundo espiritual exerce influência no mundo físico, porém são mundos independentes, né? A gente existe aqui, desculpa falar, acho que eu acabei errando. A gente depende do mundo espiritual, né? Porque tem o fluido universal e tudo mais. A gente depende do mundo espiritual, mas o mundo espiritual não depende do mundo físico, né? Então, são independentes nesse sentido, mas nós dependemos deles. E até os espíritos, né, o mundo espiritual, ele vai estar influenciando a gente praticamente 100% do tempo. Em vários episódios a gente citou, por exemplo, a importância de manter vibrações positivas, de praticar o bem, porque isso tudo está ligado à nossa sintonia com o mundo astral. A partir do momento em que você tem pensamentos negativos, tem pensamentos vis, isso vai atrair essas energias do mundo espiritual, sejam elas energias que ficaram ali, como é que eu posso dizer, restos, né, de energias, de sentimentos, e muitas vezes também seres que têm essas mesmas intenções, e eles vão grudar em você e vão te influenciar. Da mesma forma, pensamentos bons vão atrair seres bons e energias boas que estão no mundo espiritual. Então, você não tem como escapar disso, né, querendo ou não. A gente tenta imaginar muitas vezes qual que é a forma de um espírito, né? Só que a gente não tem como definir isso, né? O espírito, primeiro, porque quando ele se apresentar, como o Gustavo disse, através do perispírito, vai ser de uma forma compreensível ao ser humano, então provavelmente vai ser de uma forma humana. Só que os espíritos dizem que é como se fosse uma centelha, né? Uma chama que varia de acordo com a sua pureza e tem várias cores. É a maneira mais próxima que a gente pode imaginar até o momento, né? Como se fosse uma chama irradiando energia. E agora que o Gustavo citou anteriormente, né? Falando de como que o espírito se locomove. A locomoção é rápida que nem o pensamento. Então, o espírito pensa em estar em tal lugar, ele vai estar lá. Ele pode ir rápido com o pensamento, ele pode aproveitar todo o caminho, né? Ver tudo que tem lá e ainda assim ser rápido com o pensamento. Então, é um mundo completamente diferente do nosso. E a gente não consegue apreciar as mesmas coisas que o mundo espiritual aprecia. Porque o tempo lá é diferente daqui, a maneira como eles interpretam o tempo, no caso, é diferente daqui. Mas enfim, é basicamente isso quanto à locomoção. Não, lembrando que não ficam presos à gravidade, por exemplo, né? Eles conseguem voar por aí e ir para onde quiserem. Claro que limitações ao grau do espírito, né? E outra característica interessante na forma dos espíritos, né, é o que a gente consegue ver, por exemplo, até mesmo em seres humanos, a questão da aura, por exemplo, que alguns médios conseguem ver em outros seres humanos, né, pessoas que estão no mundo físico, mas eles conseguem perceber essa energia ao redor da pessoa, que nada mais é do que uma das características do perispírito, né? Que de acordo com a pureza da pessoa, de acordo com aquilo que ela está sentindo no momento, o perispírito vai se mudar, muitas vezes de forma inconsciente, e o médium vai conseguir visualizar cores, ou a irradiação mais forte ou mais fraquinha, né? Mais tênue, né? De acordo com o estado emocional, né? Etc. Sim, até essa questão da aura e tudo mais, né? Teve muitas vezes que mas é possível um espírito estar em dois lugares diferentes. Talvez eu esteja adiantando algum assunto, mas
Essa questão da locomoção acho que faz sentido falar agora também. Que dizer, é possível um espírito estar em dois lugares ao mesmo tempo? Ou, por exemplo, claro que isso personifica Deus, né? Deus está em dois lugares ao mesmo tempo? Na verdade, não, né? A presença é irradiada. Então, eu posso estar aqui na minha cadeira, sentado aqui em Concórdia, e o Gustavo tá me vendo e percebendo a minha presença lá em Toledo. Eu não estou em Toledo, estou aqui, mas a minha energia irradiou até lá, por exemplo. Outra parte interessante, né, desse capítulo do livro é uma parte mais categórica, né, mais metódica, que os espíritos eles citam que existe uma divisão entre os espíritos, né? Primeiro, eles citam que existe a classe dos espíritos perfeitos, que são essencialmente bons, e você tem espíritos inferiores, que são essencialmente maus, né? E ali você tem uma parte do meio, que é onde vai estar a maioria dos espíritos, né? Que estão ali em constante evolução, não são 100% bons, não são 100% maus, mas vão estar no meio do caminho. E é importante também citar que os espíritos que eles chamam de imperfeitos, né, que seriam os espíritos maus, eles apenas estão no início de sua evolução. Não significa que eles vão ser maus para sempre, muito pelo contrário, eles vão, cedo ou tarde, acabar evoluindo, né? Os espíritos eles sempre evoluem, eles nunca regressam na sua inteligência, na sua moral, eles vão sempre estar se encaminhando, segundo o espiritismo, do mal para o bem. E não tem como escapar disso, né? Alguns demoram mais, outros demoram menos. É isso, até citar, os espíritos, eles dividem os espíritos, né, a gente vai estar falando alguns deles, né, mas eles dizem que existem infinitas ordens, infinitas características, e isso que eles fizeram foi para facilitar nosso entendimento. Começando com as classes inferiores, que basicamente se dividem em 5 tipos. Primeiro tem os impuros, que é a classe mais baixa, né, e muitas pessoas em várias culturas, até mesmo no cristianismo, chamam eles de essa classe de demônios. São espíritos do mal que se comprazem em fazer o mal e querem o mal do outro. Então, realmente, são basicamente demônios, né, se for ver por esse lado. Mas não vamos tentar remover essa camada de preconceito, diga-se de passagem, porque a gente também esteve lá. A gente já foi um espírito impuro e a gente teve que penar muito para chegar onde a gente chegou hoje. E tem muito mais caminho pela frente. É importante citar que os espíritos impuros eles também vão encarnar, por mais que eles sejam aí conhecidos como demônios no cristianismo, eles também vão encarnar, vão passar por uma existência material, seja ela no nosso planeta ou em planetas inferiores ou do mesmo nível, né? A próxima classe seria dos espíritos levianos. São espíritos que gostam de zombar, causar confusão, às vezes deixar a pessoa assustada com alguma coisa, só para dar risada da nossa cara. E em algumas outras culturas eles podem ser conhecidos como os doentes, o diabetes, gnomos e outras coisas. Eles não são maus em essência, mas são maliciosos, gostam de fazer a pessoa sofrer de alguma forma para gozar com a nossa cara apenas. Como por exemplo o Saci Pererê. Como por exemplo o Saci Pererê. E até essa classe aí de espíritos levianos, eles lembram muito a definição que algumas outras correntes de filosofia religiosa vão estar chamando de elementais, né? Que eles têm uma linha evolutiva diferente, né? Os elementais. Não sei se é exatamente a mesma coisa, mas lembra muito a definição, né? Sim. Até essa questão dos doentes e gnomos, algumas pessoas falam dos elementais, né? Mas acredito que não seja o caso aqui, porque eles têm outras funções diferentes, né? Seguindo adiante, a próxima classe é os pseudo-sábios. São espíritos que acham que sabem mais do que realmente sabem, né? A gente usa uma linguagem... Esses espíritos usam uma linguagem mais rebuscada para tentar impressionar, alguma coisa assim. Só que é algo supérfluo, né? Não passam de ideias sistemáticas, né? Lógicas, programáveis e muito preconceituosas, né? Isso, com certeza, existem muitos espíritos assim encarnados, né? Com certeza, o Wellington falou essa definição e você que está ouvindo lembrou de alguém que você conhece. Aí, partindo para o próximo, eu acredito que aqui a maioria dos seres humanos se enquadre, que são os espíritos neutros. São muito apegados à matéria e dependem muito da alegria que ela proporciona. Alguns tendem mais para o bem, outros mais para o mal, dependendo de como que controlam suas vibrações. E são neutros, como diz, né? Tá vivendo sua vida ali, de boa, não tá pensando muito em evoluir, não tá pensando muito em nada, e ainda cede muito aos desejos carnais, e
dentro lá do Centro Espírita mesmo, quando a gente chegou nessa parte do livro, eles disseram que a maioria dos seres humanos está aqui nessa classe, né, dos espíritos neutros. E aí, como você pode ver, é uma classe inferior ainda. A gente não tá nem na metade do caminho. A gente tá no finalzinho da primeira parte, digamos assim, de 3 partes que tem. A próxima classe é batedores e perturbadores. Aqui pode colocar qualquer uma das classes anteriores, né? Porque alguns se comprazem em fazer o mal, outras em dar informações falsas, que são os pseudo-sábios, né? Dizendo que acham tudo, mas não acham nada. E eles são aqueles que se manifestam com batidas, que movem objeto e coisas do tipo. Eles fazem isso porque querem assustar as pessoas. Então, por exemplo, assim, se você escutou alguma coisa que te assustou, escutou barulho, uma porta que fechou sozinha, que talvez sem ação do vento, claro, e coisas do gênero, provavelmente foi um desses espíritos. E deixar claro aqui que esse espírito não tem influência sobre você, sobre a sua matéria. Ele não vai te jogar pro além, sei lá. Mas ele consegue exercer uma certa influência sobre a matéria que a gente tem aqui, né? Sei lá, o plástico, a pedra, coisas do tipo. Até os espíritos superiores, eles não têm essa facilidade de lidar com a matéria. Eles não conseguem entrar em contato com a matéria porque eles já se desligaram desse plano muito mais do que esses espíritos. Então eles muitas vezes vão estar entrando em contato com esses espíritos mais impuros e vão estar empregando eles para realizar ações que estejam relacionadas à matéria, né? Então nem sempre o espírito está lá sozinho tentando te causar um mal. Pode ser um espírito superior que ele precisa se comunicar com você por N motivos e ele vai estar usando esse espírito inferior para te chamar a tua atenção, né? Exatamente. E tá, por isso que é um dos motivos hoje, o que tu mais vê no espiritismo é as pessoas usarem outro processo, que, por exemplo, não é transcrever, né, a pessoa escrever, mas o espírito meio que utiliza a matéria do ser humano, né, orgânica, para falar, ou ele emana o desejo dele para o ser humano, e o ser humano consegue captar isso, né, os médiums, mas não através da influência da matéria, porque é uma coisa muito difícil, né, que nem o Salvo citou. E aproveitando para puxar o gancho, que a gente finalizou aqui essas primeiras classes inferiores, se você tem mediunidade, alguma coisa assim, e algum espírito aparece para você, dizendo que é um sábio, dizendo que é Jesus, que é não sei o que, duvide. Porque o que acontece? Quando Jesus veio pra Terra, foi um trabalho muito grande. Jesus é um espírito muito evoluído. Para ele vir pra Terra, o Gustavo já citou, que eles não conseguem envolver com a matéria, porque é algo muito denso, algo muito ruim pro espírito evoluído. É uma coisa muito suja pro espírito evoluído. Então, se você tem mediunidade e espíritos se apresentem para você, dizendo serem sábios de eras, dizendo ser Jesus, dizendo ser não sei o que, você duvida, provavelmente é um espírito inferior que está apenas querendo brincar com o seu pensamento. E eu quero deixar isso claro, porque eu sei que provavelmente tem médios que vão acabar ouvindo a gente, e se você não tem mediunidade, você fala e conversa com espíritos, mas não tem esse guia do espiritismo que você não conhecia até o momento, eu já vou deixar isso avisado, porque é pro seu próprio bem isso, né? Eu não sou médium, mas conheço pessoas que são, e antes de saberem disso foram muito usadas e sofreram muito na mão de espíritos maliciosos. E agora a gente entra na categoria dos espíritos bons, que o livro dos espíritos vai dividir em 4 grupos, basicamente. Ele começa com os espíritos benévolos, que são espíritos que buscam servir aos homens e protegê-los, mas eles são mais dotados de moral do que conhecimento. Então, eles são espíritos bons, né, que têm boas intenções, mas que eles não são tão inteligentes, não desenvolveram tanto essa parte da inteligência. E, em segundo lugar, você tem os espíritos sábios, né, que assim como os benévolos, eles são espíritos bons, né, com boas intenções, só que esses ao contrário, eles vão ter mais conhecimento e não vão estar se importando tanto para a moralidade. Eles não ajudam porque eles são bonzinhos, eles ajudam porque eles têm conhecimento de que ser bom leva a um caminho evolutivo e eles fazem isso por um certo egoísmo, né, digamos. E por último não, o penúltimo, que é espíritos de sabedoria. E até quando a gente traduz para o português fica meio estranho, né? Espíritos sábios e espíritos de sabedoria, mas talvez no original em francês fazia mais sentido. Mas enfim, esses espíritos de sabedoria, eles têm ordem moral elevada e conhecimento elevado também. Eles são uma evolução dos dois anteriores.
E aí, por último, você vai ter o que eles chamam de espíritos superiores, que são o último grau do mundo astral, que são espíritos que são extremamente inteligentes, extremamente sábios e extremamente bondosos. Eles vão falar sempre numa linguagem digna, numa linguagem sublime, diferente dos pseudo-sábios que usam linguagem rebuscada, mas totalmente superficial. A deles realmente vai fazer sentido, e eles dificilmente vão encarnar na Terra, justamente como o Wellington citou, o próprio Jesus com certeza faz parte dessa classe de espíritos, né? Os mais superiores de todos. E para eles encarnarem na Terra, ou até mesmo se manifestarem por meio de algum médium, é um trabalho muito grande que tem que ser feito, muitas estruturas têm que ser movidas no plano astral. Mas quando eles encarnam na Terra, como é o próprio caso de Jesus, eles vêm para cumprir alguma missão que é muito importante para a evolução de toda a raça humana. Eles servem como modelos de progresso e perfeição para o ser humano. E até para fugir do exemplo de Jesus, podemos citar Buda, por exemplo, né? Como sendo um exemplo de perfeição e tudo mais. E esses espíritos puros, como eu citei, eles vêm para a Terra por causa de alguma missão. Eles não precisam mais reencarnar, porque é o último nível espiritual. Então não tem mais necessidade de você ficar reencarnando no mundo físico, porque você já alcançou o 100%, né, digamos. E aí eu até cito que podem existir, né, segundo a teosofia, de novo citando, existem planos superiores ao astral. Então a partir do momento em que o espírito atinge esse ponto mais alto do mundo astral, ele vai começar a trabalhar para estar alcançando planos superiores. Mas isso não é citado no Espiritismo, então não vou entrar em detalhes quanto a isso. Segundo o Espiritismo, esses espíritos que chegam no nível máximo do astral, eles estão em felicidade eterna. E eles vão atuar como ministros e mensageiros de Deus, eles vão designar missões para espíritos inferiores, vão ajudar eles a se desenvolver. Muitas vezes o seu guia espiritual, você que está encarnado, pode ser um espírito dessa classe. Às vezes não vai ser do 100% ali, mas com certeza são espíritos superiores que atuam como guias dos seres humanos encarnados. E em algumas culturas eles são chamados, né, principalmente na cultura cristã, de anjos, arcanjos, serafins e etc. E como eu disse, é possível eles se comunicarem com os homens, mas existe um trabalho muito complexo para isso acontecer. É muito difícil isso acontecer. Até mesmo para um espírito superior, né? Se comunicar é complexo. Como o Gustavo falou anteriormente, eles acabam usando algum outro espírito de intermédio para facilitar o serviço, porque é muito desgastante para um espírito puro vir para um lugar que tem vibração tão baixa que nem a Terra. Enfim, continuando, Deus criou todos os espíritos. Aquele espírito que é o puro, que chegou no ápice, que está em felicidade eterna, ele um dia foi simples e ignorante, assim como um espírito inferior, assim como um ser humano. E a gente tem que progredir e buscar essa evolução, como foi citado anteriormente, uns mais rápidos, outros mais lentos. E há toda a justificativa para isso que o Wellington falou. Do espírito ele começa lá embaixo, né, quando Deus teoricamente cria ele, né, apesar de não ter detalhes sobre qual a origem dos espíritos, como a gente já falou também. Ele vai estar começando por esse grau mais baixo e vai estar lutando, vai estar sofrendo, vai estar passando por todas essas fases. Segundo os espíritos, a justificativa para isso é que para quando ele chegar lá em cima, quando ele chegar no momento do ponto mais alto que ele pode alcançar de superioridade moral e de conhecimento e de sabedoria, ele vai saber aproveitar muito mais essa felicidade por conta de tudo que ele sofreu lá atrás. É complicado a gente falar dessa questão, porque por mais que ela faz sentido, mas como o Wellington citou antes, né, será que a criação desses espíritos, a colocação deles num ciclo para estar vivendo isso, para estar passando por todo esse sofrimento, muitas vezes não parece um ato de amor, né? A gente não sabe, novamente citando, a gente não sabe qual a origem dos espíritos, né, a nossa própria origem no caso. Então a gente não sabe por que a gente foi criado e por que a gente tem que passar por todo esse ciclo. E muitas vezes isso faz a gente questionar a própria existência, né? E é uma questão muito complexa e que não é explicada a fundo no Livro dos Espíritos, né? Contestando até essa parte, né? Pra gente entender melhor a felicidade quando a gente alcançar ela. Mas, assim, Deus a vontade de Deus acontece. Se fosse a vontade de Deus que a gente surgisse com essa compreensão do que é felicidade, ia ser
ia ser assim. Deus não é limitado. Então a gente não pode limitar a dizer que ele fez isso só por causa disso, só pra gente entender melhor a felicidade. Porque até onde eu sei, Deus podia criar a gente sábio já. Criar puro e perfeito. Mas é só uma contestação, e se você tiver um ponto de vista diferente, manda pra gente. E agora a gente estaria entrando no capítulo 2, que fala sobre a reencarnação dos espíritos. E a partir desse ponto do livro, praticamente todos os capítulos que se seguem, a parte da reencarnação vai ser essencial para a compreensão. Então, por isso que a gente vai estar fazendo uma pausa por aqui. A gente vai estar retomando, como a gente sempre fez, né? Já é o terceiro episódio dessa saga aí. A gente vai estar retomando isso mais para frente, vai estar explicando detalhadamente como funciona todo esse processo da encarnação e da reencarnação conforme o livro dos Espíritos. Num episódio futuro, a gente vai terminar esse livro, né, sejam feitos quantos episódios necessários, e a gente prefere parar por aqui para não entrar num tema e deixar ele pela metade, né? Como a gente tá tendo a gente discute bastante e tal, até porque só de deixar claro, né, como é uma doutrina, né, porque foi concebido para ser uma ciência que estuda o mundo espiritual. É um pouco mais complexo. E como o Gustavo disse, né, a gente não quer deixar nada muito supérfluo, né, a gente quer estudar bem tranquilo. Como chegamos no final, sempre eu digo isso, né, mais uma vez dizendo, se você chegou até aqui, agradeço de coração, tu ouviu todo o episódio, é muito legal para nós. Se tiver qualquer dúvida, lembre de mandar lá, a gente tá sempre disponível, e até a próxima. E se a gente falou alguma besteira, pedimos desculpa, como sempre. E se você percebeu algo, por favor, nos corrija, né? E se você tem alguma experiência aí relacionada a qualquer coisa que a gente já falou por aí, seja em qualquer episódio anterior, por favor, nos mande para que a gente possa tá utilizando da sua história para estar comentando também, para estar dando um pouco mais de variedade, né, para as coisas que a gente fala. E nos vemos aí no próximo episódio. Então, até mais.